Olá, aqui é o Caio César e eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Alguma vez você já percebeu que muitos homens costumam se afastar, se distanciar das mulheres sem dar muitas explicações? Às vezes eles procuram ficar a sós ou procuram ficar mais tempo com os amigos, ficar mais longe de casa. Você já percebeu isso? Alguma vez, de repente, um homem já pediu espaço para você? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque muitas mulheres, diante dessa situação, se enchem de negatividade, se enchem de preocupação, imaginam os piores cenários, acham que isso é uma evidência de que as coisas não vão tão bem, acham que ele não vai voltar mais para perto delas, acham que é porque ele já não sente mais a mesma coisa por elas, se enchem de preocupações que só fazem mal a elas, tanto na vida pessoal, profissional, mas também para o relacionamento delas. E eu não quero que você caia nessa armadilha. Primeiro porque, motivo muito óbvio, se um homem está se afastando ou disse que quer um tempo só para ele, não vai ser você se enchendo de negatividade ou enchendo ele de perguntas ou o relacionamento de vocês com essa angústia, com essa dúvida do que ele sente por você ou do porquê que ele está se afastando. Não vai ser toda essa preocupação que vai impedi-lo de se afastar. Muito menos não vai ser toda essa preocupação que vai deixá-lo com mais vontade de ficar perto de você. Então, só por esses motivos não faz muito sentido se encher de preocupação. Mas é óbvio, você quer entender por que ele precisa desse tempo para ele, por que ele está se afastando, não é? Você quer entender isso. O que motiva um homem a querer um espaço só para ele, não é? Então eu quero que você veja esses momentos, a partir de agora, da seguinte maneira. Homens e mulheres são muito diferentes e muito parecidos em vários aspectos. Nesse aspecto que eu vou falar agora, eles são parecidos em alguns pilares, digamos assim, em alguns pontos, e diferentes em outros. Uma pequena diferença que eu percebo é que os homens valorizam a liberdade de maneira um pouco diferente do que as mulheres. A liberdade que eu estou falando aqui não é a liberdade, por exemplo, de conhecer outras mulheres, de ter outros relacionamentos como eles teriam se estivessem solteiros. Mas os homens valorizam muito a simples liberdade de poderem estar no controle de suas próprias vidas. A simples liberdade de poder fazer o que eles bem entenderem no momento que eles quiserem. Inclusive, a prova disso é que um dos maiores medos de um homem no momento de entrar no relacionamento é que ele perca a liberdade. Muitos homens não vão saber explicar que liberdade é essa, mas é justamente essa que eu estou te explicando. É perder o espaço que ele tem só para ele, que ele tanto precisa. É o medo dele não poder fazer as coisas da maneira que ele gostaria. É óbvio que no relacionamento as coisas mudam um pouco, a gente acaba abrindo mão um pouco da nossa liberdade, tanto o homem quanto a mulher, isso é normal. Mas o homem teme mais do que isso. Ele teme perder a liberdade de fazer as pequenas coisas. A liberdade que ele tem de simplesmente, de repente, sair de casa para ir ver um amigo sem dar muita satisfação. Por mais que não tenha muito problema ou maldade nisso. Esse é um dos maiores medos de um homem na hora de entrar em um relacionamento. Eles realmente se preocupam com perder essa liberdade. Então, se você quer se relacionar com um homem bem, quer ter um relacionamento saudável e feliz ao lado de um homem, é muito importante você reconhecer que eles precisam desse espaço. E eles precisam pelo seguinte motivo: os homens são diferentes das mulheres. Eles muitas vezes, por exemplo, quando eles têm algum problema, alguma coisa para resolver, eles são solucionadores de problema. Então, eles gostam de ficar muitas vezes, de uma maneira generalizada assim, a maioria dos homens preferem ficar a sós ao invés de compartilhar esse problema, ao invés de pedir ajuda. É uma questão masculina. Assim como muitas mulheres preferem compartilhar, gostam de pedir ajuda, seja para o seu parceiro, para suas amigas, para os familiares, gostam de falar a respeito. São duas características diferentes entre homens e mulheres que não são necessariamente uma regra, né? Existem exceções, existem homens que gostam de compartilhar e mulheres que gostam de guardar para si. Mas geralmente os homens gostam de guardar para si, de tentar resolver as coisas sozinhos, e por isso muitas vezes eles precisam de espaço, eles precisam se sentir no controle da sua vida. Então, diante da situação de que, primeiro, é uma coisa normal um homem precisar de espaço, segundo,
de que você também precisa de espaço, talvez você precise um pouco menos, talvez até um pouco mais, mas você precisa de espaço. A partir disso, não tem por que você se preocupar tanto com esse afastamento dele. A melhor coisa que você tem a fazer é reconhecer, inclusive até incentivá-lo a ter esse espaço para ele. Mais do que isso, você pode mostrar para ele que você precisa desse espaço. Quando o homem percebe que uma mulher reconhece essa necessidade dele, que muitas vezes nem ele entende muito bem de onde vem, mas quando ela reconhece, quando ela mostra que ele não vai perder essa liberdade por estar ao lado dela, ele perde uma das suas maiores objeções para entrar no relacionamento. Então isso é muito importante para uma mulher que quer entrar ou quer continuar com um relacionamento saudável. Ela vai quebrar uma das maiores objeções dos homens a partir do momento que ela mostrar para ele que estar ao lado dela não significa abrir mão de todas as suas liberdades. Óbvio, alguma coisa ambos vão acabar abrindo mão, né? Vão acabar cedendo um pouco, não é? Mas não tem porquê ele abrir mão de tudo. E a mulher que demonstra isso acaba com a maior objeção que os homens têm de estar em relacionamentos. Segundo ponto que é importante se avaliar é que quando você dá essa liberdade tanto para ele, mas tanto quando você mostra também que você também precisa desse espaço para você mesma, você está fazendo uma coisa que eu considero maravilhosa para um relacionamento, extremamente importante, quase que uma lei. Que é que vocês tenham, de tempos em tempos, não importa se é de semana em semana, um dia assim, outro dia também, se é uma horinha ali, outra aqui, mas que de tempos em tempos vocês tenham um tempo para ficarem a sós. Cada um ficar no seu canto, ou cada um fazer as suas coisas, você vai no salão, ele vai jogar o futebol dele, ou você vai praticar o esporte que você gosta, você vai ver suas amigas, ele vai ver os amigos dele, vai no churrasco. É importante que vocês tenham esse tempo um pouco longe um do outro, por vários motivos. Primeiro, vocês dão espaço para a saudade tomar conta, né? Vocês ficando um pouquinho longe um do outro, vocês vão sentir saudades, então quando vocês voltarem a se ver, as coisas ficam mais legais, mais interessantes. Vocês, consequentemente, vão ter mais assuntos para falar, então vocês se tornam mais interessantes. Vocês, quando estão a sós, vão estar investindo em vocês, podem estar lendo um livro, né? Vocês podem crescer dessa forma, vocês podem investir num esporte que deixa vocês mais saudáveis, vocês naturalmente vão estar investindo na mente de vocês, na cabeça de vocês, na saúde mental de vocês, porque vocês vão estar vendo que vocês não necessariamente dependem um do outro, vocês não se completam, eu não gosto dessa coisa de se completar, vocês são duas pessoas completas que somam uma à outra. E isso é muito forte, isso é muito empoderador, porque daí você não deixa espaço para as inseguranças. No momento que ele se afastar, ou, por que não, antes disso, você encorajá-lo a ter um espaço só para ele, você vai estar mostrando para ele que, além de reconhecer uma necessidade dele, você também tem essa necessidade, você também quer um tempo para investir em você mesma, para refletir sobre os seus problemas, para pensar sobre as coisas da vida, sobre os seus projetos. E você vai estar mostrando que você é uma mulher, acima de tudo, muito segura, que você tem uma vida que é muito interessante, que você gosta de investir nessa vida, mas que você é segura, você não tem medo do que ele vai fazer quando ele estiver longe de você, você não precisa ficar controlando ele para que as coisas fiquem bem entre vocês, que você sabe, inclusive, que quando ele se afastar e você também ficar um pouco mais longe dele, distante, isso não significa um afastamento emocional, é simplesmente um afastamento físico, das duas pessoas tendo o seu próprio espaço, mas que você é tão convicta e segura de si que você sabe que ele daqui a pouco vai querer se reaproximar, ele realmente daqui a pouco vai estar querendo estar mais próximo de você, vai estar com saudade, e que isso, na verdade, esse afastamento por parte dele não é uma demonstração de menos carinho, menos amor, e sim a demonstração de que ele tem aquela necessidade que a maioria dos homens tem e que você também tem, de ficar um pouco a sós, de pensar nas suas coisas, de ter o seu espaço que deve ser respeitado e que vai ser muito importante que vocês respeitem o espaço de cada um
dentro de um relacionamento. Leve isso como uma lei, não importa se você está começando um relacionamento agora, se você ainda não está num relacionamento, ou se você já está num relacionamento de 50 anos, não importa. É muito importante que vocês tenham um espaço, um tempinho para vocês mesmos, para investir em vocês mesmos, para voltarem pessoas melhoradas para o relacionamento, mais dispostas a investir no outro também, a se dedicar para o outro. Isso vai ser muito importante. Para o homem vai ser uma maneira, como eu mostrei já, muito forte de você quebrar uma das maiores objeções dele e de mostrar que você é uma mulher que também tem uma vida muito interessante, que você sabe ser feliz sem ele do lado, mas que, no entanto, você quer ter ele do lado. É uma opção, não é uma necessidade. Não existe uma carga emocional. Você está mostrando para ele que ele pode ter a vida dele, o espaço dele, que você respeita isso, que você é uma mulher diferenciada por isso, e que é muito segura assim, porque você sabe que você tem a vida, que você também gosta de investir na sua vida, que ele naturalmente vai querer voltar para perto de você, e juntos, por mais que vocês não dependam um do outro, juntos vocês serão mais felizes. Vocês estarão somando um à vida do outro, à medida que vocês têm, ao mesmo tempo, cada um a sua vida. Então, espero que você adote isso como uma regra na sua vida, reivindique o seu espaço, mostre que você tem essa necessidade também, e isso vai ser maravilhoso para a sua forma de relacionar com os homens, tá bom? Um grande beijo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.